boa noite. São 18h04. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, 94.1. Ariquemes, 92.3. De Paraná, 93.7. Cacoal, 89.5. Vilhena, 92.5. Uma boa noite também a presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. Eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. 18h09. Boa noite. É uma honra receber em nosso estúdio a deputada federal Silvia Cristina e hoje teremos a oportunidade de conversar sobre alguns dos seus projetos, iniciativas. Em nome da presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado, agradecemos pela presença da deputada mais uma vez e desejamos boas-vindas ao nosso programa. Boa noite, boas-vindas. Obrigada, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Desejar boas férias para o Glênio, né? E uma boa estada para a nossa querida Gisele Maiolino. A gente conversava em off aqui rapidinho. A deputada é radialista, jornalista e também sonoplasta. Qualquer coisa a gente domina vários campos. A gente já vai solicitar também para ficar aqui desse lado. Adoro fazer sonoplastia. Glênio, ela está querendo pegar o Olha, seu lugar. Ô, Glênio, você fica aí, você se cuida, viu? Senão eu venho pedir aqui uma oportunidade. 18h10, Beatriz. Deputada, eu queria começar falando sobre o Olhar de Amor, né? Já falamos por aqui algumas vezes sobre esse projeto que está atendendo em Paraná com uma expectativa de mais de 2.000 cirurgias. Conta mais pra gente como é que tem sido, né, esse retorno da população que está sendo beneficiada por esse programa. Obrigada pela oportunidade de fazer essa prestação de contas. Inclusive, nós lançamos aqui no programa, dizendo que nós queríamos fazer o projeto Olhar de Amor, que nós já estávamos trabalhando para isso, e nós iniciamos no dia 12 de maio. Lembro como se fosse hoje, já realizamos mais de 3.200 consultas e triagens e mais de 2.000 cirurgias de catarata. E se vocês me perguntarem, mas quantas vão fazer? O quanto tiver para fazer, nós vamos fazer. Que maravilha. Porque não se faz para o José e deixa a Maria fora. Faz para todos. Então, nós estamos nesse projeto. Enquanto nós estivermos no mandato, nós vamos fazer para todos. Começamos no interior, e eu quero dizer a capital, Porto Velho, logo, logo. Já que vocês gostam de ter notícias, furo de reportagem, notícia em primeira mão. Atenção, hein? Quero dizer que logo, logo a capital Porto Velho também terá o Olhar de Amor. Eu ia perguntar justamente isso. Desculpa. Agora, era a nossa próxima pergunta. Se Porto Velho ia ser beneficiado, e ela já adiantou. A mulher é rápida e bem. Desculpa, Bia, é porque é o seguinte, saúde ela tem que ser descentralizada, ela tem que ter onde está a população. Igual nós fizemos com a prevenção. Prevenção já tinha aqui em Porto Velho, fizemos em Ji-Paraná, nessa parceria com a Fundação Pio XII, e também agora, há um ano, nós temos em Vilhena. Então tem que tornar mais próximo. É claro que nós temos recebido no Olhar de Amor em Ji-Paraná algumas pessoas aqui de Porto Velho, mas é injusto andar tanto. Então, é claro, aos porto-velhenses, quem está na ponta do Abunã, quem está nessa região grandona aqui da nossa capital, Porto Velho, aguardem que nós estamos trabalhando duro e firme para logo, logo estar aqui avisando dia e horário para começar e fazer para todo mundo também. Muito bem. São 18h12. Deputada, o Centro de Reabilitação Dream da Amazônia está completando 2 anos e já contabiliza mais de 230 mil atendimentos. O que representa essa marca e qual tem sido o impacto da nova oficina de órteses e próteses no atendimento aos pacientes? Por favor. Um sonho realizado para poder devolver dignidade a milhares de pessoas com deficiência. Ser deficiente já é um calvário, não é fácil as pessoas terem deficiência, mas poder contar com um serviço de qualidade, onde pode devolver seus passos, pode devolver a audição, pode dar mais dignidade, é tudo isso que nós queremos. Então, esses mais de 200 mil atendimentos na área motora, auditiva, visual e neurológica, muito nos alegra, e dizer também que nós temos a melhor tecnologia robótica da América Latina. E nós inauguramos, como você me questionou, a oficina ortopédica agora no mês de abril. E já são quase 300 próteses e órteses que já foram confeccionadas. O que antes nós só tirávamos a medida aqui em Porto Velho, mas fazia essas próteses e órteses lá em Barretos, e com isso, Bia, demorava 20, 30, 40, até 50 dias demorou. Era muito para esperar.
Então, nós fizemos essa oficina, já inauguramos, para que esse tempo também fosse pequeno. Porque saúde, quem está precisando de algo para devolver a sua dignidade, ela tem pressa. Então, a gente tem que contribuir também. Agora, você que está nos acompanhando, não sei se deu tempo você fazer uma continha rapidinha. Vai fazer 2 anos ainda, já são 230 mil... 2 meses, né? 2 anos. Ah, 2 anos. Pois é, 230 mil atendimentos. É muito atendimento, deputada. É porque são 4 áreas. Nós somos o centro de reabilitação mais completo, que são 4 vertentes: motora, auditiva, visual e neurológica. De aparelhos auditivos, todos nós já entregamos mais de 700 aparelhos auditivos. Hoje, inclusive, mandar um beijo muito carinhoso para o Silvio, que cuida de atletas paraolímpicos. Ele saiu de lá com o aparelhinho auditivo dele. Eu sou muito grata à Fundação Pio XII, porque ninguém faz nada só. Nós fazemos em parceria com a Fundação Pio XII. Esse aparelho ele custa R$25 mil. Caramba, é a pessoa caro. que tem menos poder aquisitivo, ele não tem condições. Não tem, não Mas ele consegue. vai ficar surdo o resto da vida, ele vai ficar sem ouvir, né? Então, eu sou grata a Deus e a esse mandato que a população nos garantiu, que ele está garantindo aí esses milagres. E ele está dizendo que está ouvindo até o que não deve. Maravilha, que maravilha. Espero que vocês estejam ouvindo a gente também agora, viu? A gente volta já, são 18h15, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Quer deixar uma pergunta já para o nosso ouvinte ficar acompanhando, Beatriz? Não, justamente sobre esse tema, né? Sobre essa produção que partiu, deputada, de uma demanda que vinha diretamente dessas necessidades. Eu queria saber como é que tem sido o retorno. A senhora deu esse exemplo aí. Eu queria conhecer outros exemplos de quem já foi beneficiado daqui a pouco. Muito bem, a gente volta já. Fica ligado. Jornal Rede Clube Cidade ao vivo volta. Boa noite, são 18h20. Ótima segunda-feira, boa semana para você que está chegando agora também no trânsito. Estamos conversando com a deputada federal Silvia Cristina. Beatriz Maciel. A gente continua falando sobre o centro de reabilitação, né, que oferece órteses e próteses aqui em Rondônia. E aí eu perguntei para a deputada sobre a decisão, né, dessa produção aqui, que partiu de uma demanda que vinha da população aqui, que tinha que esperar muito tempo, ou tratamentos muito caros. E eu queria saber como é que tem sido o retorno dessas pessoas com essas ações do centro. Verdadeiros milagres, Bia, acontecem todos os dias. Inclusive, eu não me recordo o nome desse rapaz bonito que é dono de uma oficina de motocicletas aqui em Porto Velho. Ele foi num banho e se acidentou, infelizmente. Ele pensava que fosse fundo, mas caiu em cima de uma pedra, de um lajedão, e fraturou a coluna. Fez a cirurgia no hospital de base, mas a equipe dizia que ele não iria andar mais. E ele bateu na porta da reabilitação. Como é porta aberta mesmo, ele foi atendido. Hoje faz a reabilitação com equipamentos robóticos que vieram da Suíça, do Chile, da Áustria. Eu tenho prazer de dizer isso, porque com essa parceria com a Fundação Pio XII, através das nossas emendas, foi possível comprar equipamentos e um deles só tem aqui, não tem em nenhum outro lugar do Brasil, que é o Amadeu de reabilitação de mãos. Ele já começou a dar os primeiros passos. E eu fiquei muito feliz, que ele falou, diziam que eu não ia andar, Silvia, e eu estou andando. Que maravilha. E ele chorava, o papaizinho dele também, muito sentimental. E eu indo embora, eu andei bastante, conversei com todo mundo, mas o bom, Ibernon e Bia e Luiz, foi que quando eu estava indo embora, eu encontrei ele também saindo. Só que ele estava dirigindo o carro. Eu falei, mas você já pode dirigir? Ele falou, mas o rapaz? O rapaz. Que ele falou, maravilha. Ainda não, mas eu consigo dirigir devagarzinho, eu vou devagarzinho. Falei, mas você está fazendo estripulia. Danadinho. Mas essa era a vontade, que é o que dá né? vida, é o que dá ânimo. Então os milagres estão acontecendo ali, graças a Deus. Muito bem, são 18h23, quero também passar o nosso WhatsApp para você que nos acompanha de Porto Velho a Vilhena, é o 69999819494. Se você quiser fazer uma pergunta para a nossa convidada, a deputada Silvia Cristina, por favor, fique à vontade. 9996194, aliás, 999819494. Ibernon, eu queria continuar falando sobre saúde, porque esses exemplos, né, provam uma coisa. Há quem diga que o problema é grande demais, que não tem solução. Mas, deputada, eu queria saber a sua visão sobre isso, depois de tantas ações que a senhora tem puxado e mudado, né, a direção da saúde aqui no estado. Ô Bia, eu não acredito nessas falas vazias, porque saúde tem solução sim, e foi sempre isso que eu acreditei. Quando diziam que saúde não tinha solução, eu
solução sim. E nós já provamos isso. É o que é importante. É falta de coragem, é falta de vontade política e uso da dor alheia como palanque. Isso não é importante para nós. Post bonito não faz exame. Presença faz a diferença, compromisso faz, trabalho de verdade salva vidas. É nisso que a gente acredita. Então não adianta dizer que não é possível fazer saúde, porque é possível sim salvar vidas e dar a oportunidade. E detalhe, dinheiro público, dinheiro que vem da população, de impostos, é possível fazer coisa de primeira. Por isso que eu sempre falo, não aceite nada de segunda. Não aceite o meia boca, tem que aceitar coisa boa. Não aceite mais ou menos. Não aceite mais ou menos. Eu vou fazer isso aqui, depois a gente faz assim diferente. Não, tem que aceitar o que é bom. Então, chega de discursos vazios e as ações é que são necessárias. É possível sim. Eu não tenho dúvida disso, no entanto que a gente tem demonstrado aí algumas situações, graças a Deus. Muito bem, são 18h25, este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Deputada, a senhora já destinou mais de 175 milhões para o Hospital do Amor e centros vinculados. Esse recurso tem sustentado uma verdadeira rede de prevenção e tratamento contra o câncer. Quais os próximos passos ou novas metas nessa parceria com a Fundação Pio XII? Não tem limites para nós, né? A gente não tinha pensado que fosse colocar tão rápido o projeto Olhar de Amor. E já tem aí esses 3 meses, não é isso? Maio, já tem 3 meses, já com um resultado maravilhoso. Então, o próximo passo é colocar aqui também em Porto Velho, o Olhar de Amor, mas nós temos aí alguns grandes sonhos. Nós temos muitas coisas além de saúde para fazer, inclusive as questões ortopédicas de Rondônia, nós precisamos ainda avançar. Hoje nós temos um problema sério. Nós conseguimos fazer reabilitação, mas a cirurgia e as internações ainda nós precisamos melhorar. Então isso está no nosso radar. Muito bem, 18h26, Beatriz. Aproveitando a oportunidade, deputada, a senhora acredita que Rondônia já pode ser considerada referência no tratamento oncológico aqui na região norte? Não tenha dúvida, Bia. Hoje, Rondônia recebe o mesmo tratamento que São Paulo recebe. O mesmo protocolo de eficiência é o mesmo que é dado também aqui em Porto Velho. No início, quando a Fundação Pio XII, o Hospital de Barretos veio para cá, antes era o Hospital de Barretos, agora é o Hospital de Amor. Sim. Qualquer dia eu conto essa história, porque é o Hospital de Amor. Queremos ouvir. Para vocês. E aí as pessoas falavam, não, mas eu quero ir para Barretos, eu quero ir para Barretos. Eles não entendiam que o que estava sendo oferecido aqui em Rondônia era o mesmo que era oferecido lá, o mesmo protocolo. Então, hoje, para decidir sobre a cirurgia e o protocolo de tratamento, não é decidido só por um médico, é decidido por uma equipe multidisciplinar. O que deu certo lá em Barretos, continua dando certo aqui, graças a Deus. Muito bem, são 18h27, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo. Beatriz. Deputada, agora vamos mudar um pouco de assunto. A senhora tem atuado com firmeza pela aprovação da PEC 47, né? Em que pé está essa proposta em Brasília e qual é o próximo passo para que esses servidores do ex-território finalmente tenham esse direito reconhecido? Olha, nós queremos que não demore mais nada, inclusive já passou do tempo. É triste dizer que agora no mês de setembro vai fazer 2 anos que a PEC foi aprovada no Senado e até agora a Câmara Federal não deu a sua contrapartida. É questão de justiça. É claro que quem decide quais são as pautas que vão para a votação é o presidente. Então, toda a bancada, não vou dizer que só eu, mas eu tenho insistido bastante, mas toda a bancada está realmente disposta a colocar essa matéria ainda nesse semestre. Então, nós queremos, inclusive, dizer a toda a população, são mais de 9 mil pessoas, trabalhadores dos ex-territórios que serão beneficiadas. Essa é a nossa prioridade número 1 para que seja aprovado o mais rápido possível para fazer justiça com essas pessoas. A gente volta já, são 18h28, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Daqui a pouco, já vou deixar a pergunta também já para os nossos ouvintes acompanharem. A senhora é relatora, deputada, de um projeto importante que trata da prisão preventiva para acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
quando a relação de autoridade, que esse projeto muda na prática e por que ele é tão necessário. Já já você vai acompanhar essa resposta que é muito importante. 18h29, fique ligado. Cidade ao vivo volta já. Muito bem, são 18h34. Esse é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Eu havia feito uma pergunta antes do break. Beatriz, para os nossos ouvintes. Beatriz, por favor, repita essa pergunta para a nossa convidada, a deputada Silvia Cristina. Obrigado pela presença. Deputada, a senhora é relatora de um projeto importante que trata da prisão preventiva para acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes quando há uma relação de autoridade. O que esse projeto muda na prática e por que ele é tão necessário? Olha, os números que nós temos, eles são assustadores, de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Inclusive, nós estamos no Agosto Lilás, um mês colorido que se fala com mais vontade, né, sobre esse tema que é tão traumático. Tirar esses agressores de cena nos dá a tranquilidade de ter um pouco de paz, de evitar feminicídio. Hoje, Rondônia, infelizmente, inclusive a nossa capital em número de feminicídio é a segunda capital do Brasil. Em número de violência doméstica, Rondônia, infelizmente, da região amazônica, tem se destacado. Então, são números ruins que nós, inclusive, estamos colecionando. Então, tem que ser feita algumas leis mais severas para que, de fato, a violência doméstica ela não aconteça com um número tão elevado como acontece aqui no estado de Rondônia. Só por ser mulher, ser violentada, ser morta com feminicídios, ser agredida, como aconteceu no final de semana, a mulher que foi agredida no elevador, ela teve 3 fraturas no rosto. É um absurdo. E o médico, né, que a examinou falou, isso é como se ela tivesse caído de motocicleta sem capacete. Que absurdo, gente. Então, que violência. É difícil, é traumático. E quem bateu? Quem agrediu? O homem que dormia na mesma cama que ela. É triste. Que deveria protegê-la, né? Que deveria protegê-la, que deveria beijá-la. Pois é. São 18h36. Nosso WhatsApp é o 699819494. Estamos conversando ao vivo aqui nos estúdios com a deputada federal Silvia Cristina. Deputada, nos últimos dias a senhora fez a entrega de recursos para a Paz e outras entidades que prestam serviços fundamentais à população. Ao todo são cerca de 40 milhões de reais. É muito dinheiro investidos. Como essas instituições são escolhidas e o que tem mais chamado a atenção nesses atendimentos? Primeiro, parabéns mais uma vez por conseguir tanto empenho para investir, empenho financeiro para investir em quem realmente precisa, deputada. É desse jeito que a gente lida, cuidar de quem precisa ser cuidado. E eu gosto de gente. Essas entidades têm feito muito, inclusive algo que o poder público deveria estar fazendo. Então, para amenizar um pouco isso, nós utilizamos o nosso mandato para poder cuidar dessas entidades que têm feito tanto. E quais são os critérios? É claro que a gente avalia as atividades que são feitas, o bem que é feito pela comunidade, e aí nós fazemos essa demonstração de apoio. As APAES, todas as APAES do Estado têm recebido recursos nossos. Então, tem entidades terapêuticas, como nós entregamos no final de semana na Cordatos, como entregamos no Amor Maior lá em Cacoal, nos lares de idosos. Praticamente todos têm recebido, as AMAs, logo a AMA aqui de Porto Velho, já foi assinado o contrato, o termo de fomento, assim que é chamado, logo vai receber R$500 mil aqui, a PAI, a Casa Roseta já recebeu recurso nosso, então é dessa maneira. As pessoas cuidam, o poder público é falho muitas das vezes e nós queremos amenizar um pouco esse sofrimento e ajudar essas entidades que têm feito tanto. Então, são mais de 100 entidades que nós contribuímos com o nosso mandato e mais de 40 milhões e vão vir muito mais aí para poder contribuir. Deputada, como é feita a fiscalização desses recursos nestas casas? Nós temos uma equipe que acompanha, né? E como eu não tenho preguiça, como eu ando bastante, todas as vezes que eu estou em alguma dessas cidades, eu apareço também para ver com meus próprios olhos. Porque se a gente fica no gabinete, a gente não consegue sentir a dor das pessoas que estão lá na fila aguardando, a gente não consegue ver o que tem no coração dessas pessoas, e especialmente para poder nos ajudá-las no mandato. Todas as vezes que eu estou perto da comunidade, a qual elas criticam, sugerem, elogiam, ajuda a gente a fazer um mandato melhor.
Muito bem, 18h39, Beatriz. Deputada, agora há pouco a senhora lembrou, né, de um caso terrível que chocou todo o país na semana passada, que foi esse caso de agressão e violência contra a mulher, e nós estamos em agosto, que é o mês de conscientização sobre violência doméstica, né? Como parlamentar e como mulher, o que a senhora acredita que ainda precisa avançar quando o assunto é a proteção das mulheres e também o incentivo à denúncia? É verdade. Algumas ações, elas são práticas. Hoje nós temos uma lei que já foi aprovada por uso de tornozeleira eletrônica e, infelizmente, na prática ela não existe. É uma iniciativa que ela poderia também amenizar. É um crime passional, é um crime emocional, então muitas das vezes é quase impossível ser um pouco previsível nessas questões. Mas tem o botão de pânico que já funciona, né? E outros aparatos que eles podem ainda ajudar. Mas o poder público também precisa fazer mais casas de acolhimento e ainda também ajudar essas mulheres que têm dependência econômica e financeira. Muitas delas retornam para esses lares agressivos porque não têm oportunidade de trabalhar. Então, esses grupos de apoiamento, inclusive quero parabenizar o grupo As Filhas do Boto Nunca Mais, aqui de Porto Velho, tem feito um trabalho maravilhoso. A Cláudia, a Vitória, a Luanda e tantas outras que têm feito um trabalho maravilhoso. Então, a gente tem aí lutado e esperado que dias melhores realmente aconteçam para diminuir essa violência doméstica. Agora são 18h45, ainda sobre esse tema, antes de passar para a Beatriz, eu já ouvi aqui, deputada, inclusive de alguns policiais, sobre a mulher, às vezes, tem coragem naquele momento, vai lá, registra a queixa e depois retira a queixa. Talvez por ameaça, por medo, por dependência financeira ou emocional. Eu queria que a senhora falasse um pouco para essas mulheres que, de repente, pode ter algumas delas nos ouvindo agora. Para que elas não desistam. Existem grupos de acolhimento, de ajuda. Inclusive, mais uma vez, faço com todo carinho essa propaganda e esse reconhecimento às Filhas do Boto Nunca Mais, que é um grupo de acolhimento aqui de Porto Velho. Inclusive, vocês podem conhecer um pouco mais desse trabalho nas redes sociais, Filhas do Boto Nunca Mais. E também, é claro, o poder público. Nós podemos amenizar, né? Porque se, por acaso, ela tem esse acolhimento e o poder público garante que elas façam algum tipo de trabalho para recompensar esse poder econômico que ela não tem mais, que é só o marido que gera, mas ela, com certeza, ela não tem preguiça, aí sim eu consigo mudar a vida dessas pessoas. É o que o poder público ainda falta fazer. E às vezes o custo é muito alto, a sua própria vida chega a ser, não é? Por não sair de casa por ter medo. São 18h42, Beatriz. Antes da próxima pergunta, eu queria falar aqui de uma participação. Mandou o seguinte: o Olaxson Pedrosa disse que gostaria de parabenizar a deputada Silvia Cristina, diz que ela é o orgulho do nosso estado, deputada do Brasil e também futura senadora. Profetizou para a senhora, hein? Maravilha, eu agradeço de coração nosso querido professor Olaxson, ao Cabo Henrique, que está ouvindo, ao Alex, menino do céu, Bia, Ibernon, Luiz, vocês estão com tudo, tá? Audiência nota 10. Gratidão e parabéns pelo trabalho e a toda a equipe. 18h42, Bia. Antes do nosso último break, eu queria aproveitar para perguntar para a senhora o seguinte: na sua visão, na prática, hein, o que significa um mandato de resultado? Conta pra gente. Bia, olha, mandato de resultado não se mede por curtidas e nem por palco, né? Tem gente que gosta muito, né, de aplausos, de curtida. Se mede pela fila que anda, por paciente que volta a enxergar, por mulher que consegue fazer o seu exame de mamografia, ultrassom, raio-x. Aqui não tem marketing, é isso que eu vejo. O mandato de resultado não tem marketing. Tem entrega, tem presença e tem compromisso com a vida real do povo. Tem muita gente que só quer curtida, que só quer lacrar, que só quer fazer com que as pessoas entendam que só tem discurso. O discurso, quando ele chega com resultado, tudo bem. Mas quando ele chega vazio, em que usa a dor alheia para poder falar bonito, aí não tem resultado. Compromisso se faz com gente, mostrando que realmente ele está ali para melhorar a vida das pessoas. É assim que eu vejo. Muito bem. Olha, já falou da amamentação, Beatriz, no finalzinho para fechar rapidinho aqui? Dá tempo ainda, será?
Claro, vamos falar então sobre agosto, que também é o mês da amamentação. Eu queria saber a senhora, como mãe, como profissional da saúde, como deputada e, claro, também como jornalista, né? Qual é o recado da senhora nesse mês para as mães e para as famílias que estão vivendo esse momento antes da gente encerrar? São tantas cores, né? É o dourado, né? É coisa boa. Hoje mesmo, inclusive, mandar um beijo carinhoso para a doutora Aline, que teve bebê recente. Eu falei, nossa, doutora, você emagreceu rapidinho, mas foi a amamentação. A amamentação, o corpo voltou ao normal, faz um bem danado. Ela falou que o bebezinho dela está um tourinho, né? Um modo de dizer que está fortalecido. Então, o poder da amamentação é algo maravilhoso. Eu não pude amamentar, eu tive câncer, eu perdi uma das mamas, mas digo para todas as mulheres o quanto que é importante amamentar. E não é só para a criança, é para a mãe também. Então, é o alimento mais completo para recém-nascidos. Naquela época, eu já passo dos 50, eu mamei até os 5 anos, não precisa desse exagero, acho que eu quase matei minha mãe. Mas eu digo que ela contribuiu muito com a minha saúde, né? Eu só não precisava ter exagerado na dose. Então, amamente, porque é realmente importante para os dois, para a mamãe e para os filhos. Muito obrigado. Conversamos com a deputada federal Silvia Cristina. Agradecemos muito pela sua presença e por compartilhar também seus projetos, seus sonhos com os nossos ouvintes. E a porta, com certeza, sempre aberta. E, Bernon, eu quero te agradecer mais uma vez. Parabéns por essa voz, maravilhosa. Eu tenho que brincar com você, não tem jeito. Obrigado. Você sabe que você é um excelente profissional. Obrigada, Bia. É uma voz, aquela voz grossa, com uma voz delicada, gostosa. Então, uniu bem, muito gostoso, né? O Luiz, que está ali, e o Glênio, que eu estou morrendo de saudade do bonito. Dia 11 ele volta. Ele inclusive mandou uma mensagem para a senhora. Diz que se a senhora ficar na sonoplastia, estará a sonoplastia em boas mãos. Agradeceu por lembrar dele. Ô, Glênio, mas você faz tão bem, mas se precisar de mim, eu venho para falar. Você é o sonoplasta, tá? E um beijo carinhoso para a dona querida Gisele Maiolino Furtado. A dona Gisele é maravilhosa, sou apaixonada por ela. Muito obrigada por toda a dedicação que ela tem com os veículos de comunicação, especialmente os afiliados aqui, que fazem um trabalho maravilhoso em todo o estado. É só gratidão. Muito obrigada, que Deus nos abençoe nesse mês de agosto. Amém. Até a próxima. 18h46, a gente volta já. Jornal Rede Clube Cidade ao vivo volta já.